Foi Ele que pintou a minha e a tua vida numa tela branca. Ele desenhou cada detalhe da sua vida. Ele desenhou cada detalhe. Tudo. Você sendo careca, você sendo cabeludo, tudo Ele desenhou. Tudo Ele planejou. Tudo que acontece na minha e na tua vida foi Ele que desenhou. Ele que é o autor. Por quê? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, cante. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Só a ti queremos engrandecer, Pai, e agradecer-te. Mesmo não merecendo, Pai, nós queremos te agradecer. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. É o Senhor. Senhor amado Deus, tu és grande, Pai. Tu és digno, Senhor, de receber, Senhor, a nossa adoração neste lugar, Pai. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele declare. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome em grande e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra
e céu, e céu. Só Tu és um Deus eterno, Pai. Só Tu és digno, Senhor, de receber toda a adoração neste lugar, Pai. Deus, nós te pedimos nessa noite, Pai, que Teu Espírito nos renove, Pai, pois descerá sobre Ti o Espírito Santo. Se você crê, você canta. E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará, e chorarás e saltarás de alegria. Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Cante mais uma vez. Vento, vento do Espírito, sopra, Senhor. Vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Senhor amado Deus, sopra, Senhor, o teu Espírito, Senhor, neste lugar, Pai, e enche, Pai, os nossos corações, Pai. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, Deus, que a tua palavra possa penetrar em nossas vidas, Pai, e que o Senhor venha com uma espada de dois gumes, Pai, a dissipar, Senhor, tudo, Deus, que não pertence a ti, Pai, tudo aquilo que nos atrapalha, Pai, de ouvir a tua palavra e de sentir o teu Espírito Santo neste lugar, Pai. Então, Deus, usa, Pai, aquele que estará trazendo a tua palavra, Deus, e faça, Deus, a tua vontade neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai.
paz do Senhor, noiva do Cordeiro. Amém. Pegue tua Bíblia em nome de Jesus e abra comigo em Gênesis, capítulo de número 6, versículo 13. Gênesis, capítulo de número 6, versículo 13. Então nós começamos a parte de quarta, né? Deste dezembro muito especial que o Senhor vai falar aos nossos corações. Então quero ler com vocês Gênesis capítulo 6 e versículo 13, que diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, e eu os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira. Amém? Tome teu assento em nome de Jesus. Você sabe o que é polarização? Uma palavra que foi muito falada agora nessas campanhas políticas que se passaram, né? O contexto político no nosso país está polarizado. E aí, adiante. Mas você sabe o que é polarização? O dicionário vai nos dizer que polarização é concentração de extremos, ou seja, opostos. E quando nós lemos este texto, nós vemos exatamente isto. Nós vemos dois extremos, dois opostos. Nós vemos aqui uma polarização, aonde Deus fala com Noé e diz o seguinte: Noé, destruirei a terra por causa da maldade do homem. Mas um pouquinho antes, a Bíblia vai nos dizer que Noé era um homem que agradava a Deus, que achava graça aos olhos de Deus. E este homem que achava graças aos olhos de Deus, o Senhor diz: faze para ti uma arca. Então nós vemos aqui uma polarização, um polo, dois extremos. O Senhor diz que é melhor que não exista mais sobre a face da terra, porque está tomado pelo pecado, está vivendo uma vida completamente distante dos padrões, dos valores, dos princípios de Deus. O outro extremo é Noé, o homem que vive no mesmo lugar, na mesma sociedade, que vive ao lado dos vizinhos a quem o Senhor tem nojo da sua situação, de como vive a sua vida. E este homem chamado Noé, a Bíblia diz que Deus achou graça, Deus olhou para Noé e Noé achou graça aos olhos de Deus. Então nós vemos aqui uma polarização, nós vemos aqui dois opostos muito diferentes, de uma geração má e de alguém que achou graça aos olhos de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia e passamos a estudá-la um pouco, nós vamos perceber que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é uma polarização. Em Gênesis, nós vimos Caim pensando em matar o seu irmão. Deus, conhecendo o coração de Caim, disse: Caim, o mal bate na tua porta, cabe a ti dominá-lo. Mas a Bíblia deixa claro que Caim não dá bola, e ele mata o seu irmão, e começa uma história de assassinato na terra. Aí nós vamos, por exemplo, para o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Ao injusto, diga-se, pratique injustiça ainda mais.
Ao sujo, suje-se ainda mais. Mas ao justo, pratique justiça ainda mais. E ao santo, purifique-se ainda mais. O que é isso senão dois extremos? Senão uma polarização. Então nós vemos que de Gênesis a Apocalipse, nós vemos esta polarização. Da maldade, do pecado daqueles que preferem viver a sua vida de acordo com o seu próprio coração, e aqueles que decidem viver a vida de acordo com os princípios e valores de Deus. São dois extremos muito grandes, são diferenças muito grandes. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: olha, meus amados irmãos, não há como vocês servir a dois senhores. Ou vocês vão agradar a um, ou vão desagradar ao outro. Não há como brotar da mesma fonte água doce e água amarga. Não há como um pé de laranjas dar também figos. Ninguém pode servir a dois senhores. O próprio Deus diz na sua palavra: não há comunhão entre luz e trevas. Isso não é uma polarização? Ou é um ou é o outro? O próprio Senhor Jesus Cristo: quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, não há uma terceira via. O Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que ele diz o seguinte: como andarão dois juntos se não houver acordo? Então, querido, não tem como nós andarmos em dois caminhos. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Não tem como nós produzirmos dois tipos de frutos. Nós vamos produzir aquilo que nós servimos, aquilo que nós andamos, aquilo que nós temos comunhão. Os irmãos estão entendendo? Isso é polarização. Ou é um ou é outro. São dois opostos e são dois extremos. Quando Deus fala com Noé, Deus não fala com um perverso. Deus não fala com alguém que vivia uma vida de injustiça. Deus não fala com alguém que vivia a sua vida de maneira que trouxesse uma repulsa à santidade de Deus. Quando Deus fala com Noé, Deus fala com alguém que está definido naquilo que ele quer, naquilo que ele pensa, naquilo que ele acredita, naquilo que ele defende, naquilo que ele ensina dentro da sua casa, naquilo que ele leva para o seu dia a dia, na sua conduta. Deus fala com alguém definido, alguém que decidiu ser justo, alguém que decidiu a santidade, alguém que decidiu servir a Deus, ainda que não tivesse exemplo na família para servir, ainda que a sua descendência fosse assassina, ainda que os seus vizinhos não fossem justos, ainda que a sua sociedade em que ele vivia fosse completamente oposta a ele. Mas Noé, mesmo assim, ele decidiu justificar-se ainda mais, purificar-se ainda mais, praticar justiça ainda mais. E isto chama a atenção de Deus. E quando então Deus fala com Noé, Noé tinha duas escolhas a partir daquele momento. Bom, Senhor, então já que o mundo vai acabar, eu acho que eu vou fazer igual os meus vizinhos aqui da esquerda. Eu vou aproveitar um pouco a vida, né? Afinal de contas, a vida vai acabar. Eu acho que eu vou ir com ele lá naquele lugar. Eu acho que agora eu vou começar a ser desonesto. Olha, eu acho que agora eu vou começar a trair a minha esposa. Olha, eu acho que agora eu vou começar a fazer isso, aquilo e aquilo outro. Noé tinha essa decisão. Noé tinha essa escolha para poder fazer. Ou ele tinha uma segunda escolha: justificar-se ainda mais, purificar-se ainda mais.
Ele poderia deixar para depois construir a arca. Ah, Senhor, tem 120 anos ainda. Ah, Senhor, depois a gente dá um jeito nisso aí. Hoje eu vou aproveitar, vou descer da cruz e eu vou me dar o direito, né, de fazer como os meus vizinhos. Mas a decisão de Noé, ela cativa ainda mais o coração de Deus. Porque Noé, de imediato, começa a chegar do seu trabalho no final da tarde, toma um cafezão e ele começa a obedecer à instrução de Deus, começa a construir uma arca, começa a fazer uma coisa louca, absurda, construir um barco imenso, gigante, com os seus próprios recursos financeiros. Que não pense que ele teve ajuda dos recursos dos vizinhos. Começa a construir com os seus próprios recursos, para algo que ele nem sabia direito o que era, porque nunca havia chovido até então. E não tinha como levar um barco de 140 metros de comprimento por 22 metros e meio de largura e 13,5 de altura para um outro lugar. Leva com o quê? Bota no bolso para levar para o rio? Não tem como. Então Noé obedece uma instrução de Deus que qualquer um de nós diríamos: Noé, isso não faz sentido nenhum, não há lógica nenhuma. Mas Noé, ele obedece ao Senhor. E sabe, querido, que isso é uma coisa muito interessante, na qual eu e você precisamos entender. Só há duas estradas para nós caminharmos. Só há dois caminhos para trilhar. Ou é o estreito ou é o largo. Ou é o da injustiça ou é o da justiça. Ou é o da honestidade ou é o da desonestidade. Mas na nossa geração está se proliferando a ideia da terceira via, do ficar em cima do muro, da omissão, da neutralidade. Olha, eu nem sou contra e nem sou a favor. É o politicamente correto. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus ensinando: ou é sim ou é não. O que passa disso é o quê? Do maligno. A terceira via, o terceiro caminho é do maligno. Ou você é ou você não é. Ou você decidiu ou você não decidiu. Lembra daquele jovem que corre até Jesus e diz: Senhor, quero te seguir. Permita-me apenas ir me despedir dos meus pais, enterrá-los e depois eu volto. Ou você se decide, ou você não se decide. Ou você vem, ou você volta. Com Jesus é assim. Ele sempre deixou muito claro: aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Ele deixa claro que seguir a Cristo significa não mais seguir a si mesmo. Mas o povo de Israel passa o tempo e fica confuso. Aí Deus tem que despertar o profeta Elias para falar para o povo: ei, povo, escolhei a quem vocês vão servir. Se Baal é Deus, servir a Baal, não tem problema. Agora, se o Senhor é Deus, então sirvam ao Senhor. Não fica aí cocheando entre dois pensamentos. Escolhei a quem vocês vão servir. O próprio Josué, quando o povo vai entrar na terra, ele reúne o povo e diz: olha, vocês viram tudo que a gente passou no Egito, vocês viram o que Deus fez nesses 40 anos de peregrinação, e escolhei vocês agora a quem vocês vão servir. Se é o Deus de vossos pais, dos amorreus, a quem nós estamos nessa terra, ou ao Senhor. Vocês escolhem,
mas saibam perante todo o povo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A vida espiritual, querido, é polarizada. Ou você serve a Deus ou você não serve, ponto final. Não há meio termo, não há em cima do muro, tá? Eu acho interessante com isso nós atentarmos para o que Jesus diz em João capítulo 8, versículo 44, quando ele está conversando com alguns judeus que estão em cima do muro. Por quê? Porque eles iam na sinagoga ao sábado, mas durante a semana eles eram desonestos, eles eram adúlteros, eles eram mentirosos, eles viviam uma vida completamente diferente, mas chegava no sábado, eles estavam ali, como se fossem completamente diferente do que eles foram de segunda, ou melhor, de domingo até sexta-feira, às 6 horas da tarde. E Jesus vendo isso, a Bíblia diz que Jesus diz para eles: ei, vocês têm que entender uma coisa, vocês são escravos daqueles que vocês servem. Então, se vocês servem ao pecado, vocês são servos do pecado. E eles dizem: mas eu sou crente, eu sou descendente de Abraão, nunca fomos escravos, sempre fomos livres. E Jesus então dá um ensinamento lindo e profundo, quando ele diz o seguinte: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam as obras que Abraão tinha. Mas porque vocês sois filhos do diabo, vocês mentem, porque ele é mentiroso desde o princípio. Ora, vocês, por isso, querem satisfazer a vontade do seu Senhor. Então perceba que quando Jesus diz: olha, vocês fazem isso porque vocês querem fazer, vocês querem satisfazer a vontade daquele a quem vocês servem, Jesus está dizendo uma coisa para mim e para você: aquilo que eu e você satisfazemos é quem nós servimos. Aquilo que eu e você satisfazemos é aquilo a quem nós servimos. Se você satisfaz a tua carne, você serve a tua carne e não ao Senhor. Se você satisfaz a cobiça dos teus olhos, é os teus olhos que você serve e não ao Senhor. E é por isso que Jesus deixa claro: olha, se o teu olho te escandaliza, arranca ele. Por quê? Porque tu vai estar arrancando a quem tu serve. Ou seja, não há um meio termo. Eu não consigo servir a Deus só pelo simples fato de eu estar dentro da igreja no dia de culto. Se durante a semana as minhas práticas satisfazem a outro Senhor ou a mim mesmo. Você está entendendo a palavra? Que bom, porque eu quero dizer para você nessa noite que hoje nós estamos num velório. Sabia disso? Hoje nós estamos aqui num velório. Porque a vida, de certa forma, ela é um velório. Nós estamos velando a nós mesmos. E daqui a pouquinho será a hora de enterrar um de nós. Como num velório, onde você fica um período determinado de tempo e depois o moribundo é enterrado. A pergunta é: qual é a tua ficha? Sim, porque vão chamar alguém para ser sepultado no velório da vida. E a pergunta é: qual é a tua ficha? Você sabe qual é o número da tua ficha? Você sabe qual é o número da tua senha? Se você soubesse, certamente ia trocar com alguém que está mais adiante, né? Mas nós não sabemos o número da nossa ficha. Então nós estamos num eterno velório. E sabe o que a Bíblia diz sobre um velório? Eclesiastes capítulo 4.
E capítulo 7, versículo de número 2, nos diz o seguinte: é melhor ir num velório do que ir a uma festa, porque num velório se reflete sobre a vida. E não é bem assim. Tu vai num velório aonde morreu alguém de acidente de carro, você sai do velório respeitando todos os sinais, andando abaixo da velocidade, parando em todas as esquinas, e você para de verdade, não é aquela paradinha que a gente dá, olha para cá e o carro está andando e você já está com a metade do carro. Não, você para de verdade. Por quê? Porque você está refletindo sobre a vida. Então, queridos, vamos parar nessa noite. Estamos num velório. Você nunca esteve tão perto da morte como você está hoje. Não, pastor, não é verdade. É sim, é verdade. Não, pastor, teve uma ocasião na minha vida que foi por um triz que eu escapei. Naquele dia, sim, eu estive muito perto da morte. Não, querido, você não morreu aquele dia. Você está mais perto de morrer hoje do que naquele dia. Porque nunca esteve tão perto de você deixar de respirar como hoje. Hoje você não está mais velho. Então, você nunca esteve tão perto da morte quanto hoje. E como nós estamos num velório, a pergunta é: será que vão chamar a tua senha ou vão chamar a minha senha? E já que nós estamos no velório, vamos refletir sobre a vida. Coisa triste deve ter sido para os vizinhos de Noé, quando o dilúvio acontece, eles descobrirem que o vizinho justo deles, o vizinho idiota deles, o vizinho fundamentalista deles, o vizinho quadrado deles, o vizinho crente deles, estava certo. Um dia eu vi um filme, onde era aquele 2012, todo mundo conhece a história do filme, e um dos diplomatas disse assim, olhando a televisão e vendo alguém com um cartaz falando sobre Jesus, ele disse o seguinte: é triste admitir, mas não é que eles estavam certos. Eu digo, coisa linda, né? Até o diabo admite que Jesus está certo. Coisa triste foi para os vizinhos ter que admitir. Coisa triste foi para os vizinhos, a Bíblia não diz, mas todo o filme mostra isso, né? Eles tentando correr para a arca, para tentar se salvar, mas a porta já estava fechada. Eles tiveram 120 anos para refletir sobre a vida, mas o lema era sexo, drogas e rock and roll. A noite é uma criança. E passou os 120 anos. E agora Deus fecha a porta da arca. Deve ter sido triste para eles descobrir que o vizinho Noé estava certo. Mas sabe o que vai ser triste também descobrir, querido? A parábola das 10 virgens. Vai ser triste descobrir naquele dia que 10 estavam se preparando para o casamento, mas apenas 5 entraram, e as outras 5 a porta se fechou. Por quê? Porque elas eram nécias. E por que elas eram nécias? Porque elas viveram em cima do muro. Elas esperavam o noivo, ou seja, elas estavam dentro da igreja. Elas esperavam, fisicamente, elas esperavam. Elas estavam fisicamente com as roupas de noiva. Fisicamente elas estavam ataviadas. Elas sabiam da promessa, o noivo virá. Elas esperavam. Mas espiritualmente faltava azeite. Faltava o selo do Espírito Santo. Faltava a comunhão com o Espírito Santo. Porque a comunhão com o Espírito Santo na vida do cristão é o selo dele para com Deus, para com o seu Senhor, para com o seu Salvador. E elas não tinham. Triste foi o dia
que elas descobriram isso. Só que tem um detalhe. A parábola, nós podemos falar do passado, mas a parábola, ela remete à igreja de hoje para o futuro. Ou seja, ela está falando comigo e com você. E é 50%. Se nós estivermos aqui, nós podemos dizer que 50%, vamos usar a parábola, 50% é nécio. 50% pode ser nécio. 50% pode estar aqui, mas não praticar aquilo que se aprende aqui. E aí é neciedade. Aí é estar em cima do muro. Aí é querer servir a dois senhores. Aí é não estar de acordo com a Bíblia, mas querer andar com o Deus da Bíblia. Porque a gente diz amém, aleluia e glória a Deus, mas se lá na rua a gente pratica o contrário, nós não estamos de acordo com a palavra. E é por isso que naquele dia o Senhor dirá: eu não te conheço. Nunca andamos juntos. Queridos, há um dilúvio de pecado que ronda a nossa vida. E a morte nos unirá a quem nós temos servido. Quando a gente casa, se diz, né? Até que a morte o separe. Ok, a morte vai me separar da minha esposa, mas ela vai me unir a quem eu servi aqui nesta terra. Ou eu vou me unir ao Senhor Jesus, ou ao vermelhinho. É simples. A morte vai me separar dela, mas ela vai me unir ao meu Senhor. Aquele que ocupou o trono do meu coração. Aquele que esteve no centro de todas as minhas intenções. Note, quando você lê os evangelhos, que seguidamente nós vemos esta expressão. E Jesus conhecendo a intenção deles. Por quê? Porque Jesus, ele olha aqui. Lembra o que Deus disse a Samuel? Samuel, tu olha a aparência. Eu não olho a aparência. Eu olho o que está aqui. Eu contemplo o que está aqui. Olha o que diz o salmista. O Senhor me sonda e me conhece muito bem. Olha que lindo isso. Ele sabe exatamente quem serve e quem não serve a Ele. Ele sabe quem é noiva prudente e quem é noiva nécia. Então, querido, a morte vai me unir àquele a quem eu tenho servido, ao meu Senhor. Sabe uma coisa que é interessante? A gente percebe muito isso, porque uma das coisas que mais chamam pastores é para velório, né? Eu não sei, a gente tem um pouquinho de cara de coveiro ao mesmo tempo, mas sempre chama a gente. E eu não estou aqui reclamando disso, tá? Eu só estou fazendo um comentário. E é notório que a gente sempre nota nas pessoas, nos familiares: pá, mas eu morri, ele morreu, eu estava brigado com ele. A última palavra que eu disse não foi uma palavra agradável. Saiu de casa aquele dia e eu não consegui dizer uma última vez eu te amo. Nós tínhamos um assunto mal resolvido e não deu tempo de resolver. Aí você olha para o caixão, está ali uma pessoa de 60 anos, não deu tempo para resolver. É a geração dos vizinhos de Noé. Passou-se o tempo e não quiseram resolver. Então, quando a morte chega, querido, como ela não avisa, como nós estamos num eterno velório, e a qualquer momento pode ser a minha senha. Sim, pode ser a minha senha. E se me dá um ataque cardíaco aqui agora? Eu sou novo, estou no apogeu dos meus 36 anos, né?
muita lenha para queimar ainda, elegante, bonito, esbelto, forte, robusto, olha que coisa mais linda. Eita! E pode me dar um ataque cardíaco, um AVC aqui, e acabou. Pode ser a minha senha. É verdade ou é mentira que eu estou falando? Então, se a mesma verdade é para mim, é para você também. Pode ser a tua senha daqui a 1 minuto. E se for a tua senha daqui a 1 minuto, eu faço a seguinte pergunta para você: o que você resolveria nesse período que você tem? Porque a pergunta de dezembro é essa: se você estiver vivendo os teus últimos 30 dias de vida, e se você estiver vivendo os seus últimos 30 minutos de vida, o que você faria? Quantos filmes a gente já viu, né? As pessoas sofrem um acidente de carro e ali elas já começam: ai meu Deus do céu, me perdoa, isso e aquilo. Ela está tentando fazer o quê? Se reconciliar, se consertar. É o ladrão na cruz, né? Senhor, eu mereço estar aqui, mas lembra-te de mim. Está se reconciliando. Ele tinha a vantagem de saber que ele estava morrendo. Nós não temos esta vantagem. Então, querido, a senha pode ser a tua. O que você tem que resolver que você não resolveu ainda? Para quem você tem que pedir perdão que você ainda não pediu? Quem você tem que perdoar que você ainda não perdoou? O que você precisa consertar que você ainda está protelando, empurrando com a barriga? Hã? O quê? Aí você pode me dizer um monte de coisa, você pode falar um monte de coisa, mas eu te faço a seguinte pergunta, querido: se você soubesse que esse fosse a tua última noite, o teu último culto, e não houvesse outro, eu faço a seguinte pergunta para você: você teria cantado do mesmo jeito que você cantou agora há pouco? Você teria entrado por aquela porta com a mesma intenção no teu coração como você entrou agora há pouco? Sabe, eu noto isso nas pessoas, né? As pessoas, elas às vezes, quando elas estão escaladas para alguma coisa, bom, naquele dia, meu chapéu do céu. Pensa em alguém fervoroso. Se está na porta, fala em língua estranha meia hora. Aleluia, glória a Deus, aleluia, que bom que o amado veio. Se está no altar, então, meu chapéu, é fogo puro, santo, glória e poder. E se vai pregar, então, antes do culto, já está ali. E grita para cá, e grita para lá, e pula, e rodopieia, e sapateia. Aí já sobe no culto daquele jeito, já sobe no púlpito para pregar daquele jeito. Eu ainda quero fazer um dia. Quero mesmo. Um dia eu vou fazer. Eu vou botar todo mundo para pregar no mesmo culto. Mas vai ser o culto do Pentecoste. Vai vir todo mundo dando glória, aleluia, já vão entrar daquele jeito. Querido, diz uma coisa para você: isso é hipocrisia, isso é carne, isso não tem nada de espírito. Porque se você está na escala, você adora, então você está na escala porque você adora. E se o dia do teu sepultamento você não estiver na escala da adoração, só na escala do velório, como é que fica? Eita glória! É assim, Moisés, como é que é? É assim? O que você faria? Porque a Bíblia diz que na porta do céu vai ter muita gente dizendo: Senhor, em teu nome. Ah, Senhor, eu cantei. Ah, recebi as pessoas na porta da igreja, eu varri, eu dizimei, eu ofertei, eu preguei, Senhor, em teu nome. Quer um exemplo clássico
de alguém que poderia dizer facilmente em teu nome? Judas. Quer alguém que andou mais pertinho de Jesus? Que viu os milagres? Que até fez milagres com Jesus? E aí? E aí? E aí que Judas não servia a Jesus, Judas servia a si mesmo. Quando ele vende o mestre, ele vende para que o mestre viesse romper, né, daquele ser pacífico que ele era, para fazer uma revolução contra o Império Romano, porque Judas era zelote, e os zelotes queriam eles acreditavam no Messias assim. Então Judas, quando ele vende Jesus, ele mostra a quem ele estava servindo. Ele estava servindo a si mesmo. Ele queria que Jesus fosse o que ele, Judas, queria. Ele queria que Jesus fosse um Jesus zelote. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Tem muita gente servindo a Jesus que ela mesma projetou dentro de si, e não ao Jesus da Bíblia. Por isso a gente vê, quando não faz o que quer, pica a mula. Se Jesus não dá o emprego, vai embora. Se Jesus não cura, vai embora. Se Jesus não dá o casamento, vai embora. Por quê? Porque não está servindo ao Senhor. Está ali para servir a si mesmo e se beneficiar segundo os seus próprios interesses. E no céu, a porta vai estar cheia de gente dizendo: Senhor, em teu nome. E a resposta para esse será: nunca te conheci. Olha que interessante. A Páscoa no Egito nos fala sobre isso. A Páscoa no Egito nos fala sobre esta polarização no mundo espiritual, aonde ou você serve ou você não serve. A orientação de Deus era simples: na porta que estiver o sangue do Cordeiro, o espírito da morte vai passar e não vai entrar. A porta que não tiver, ele vai entrar. E aí? Perceba o segredo. Se o mundo espiritual ele é polarizado, amados, nós temos que entender o segredo. E qual é o segredo, pastor? O sangue do Cordeiro. O segredo é que o sangue do Cordeiro esteja marcado dentro de você. O segredo é que o trono do meu ego, do meu eu, do meu ser, do meu íntimo, não seja mais meu. Eu tenha negado. Aceitar a Cristo e viver com Cristo é exatamente isto. É negar este trono que é meu e dizer: Senhor, assenta-te neste trono, porque eu nego a mim mesmo. Isto é você estar preparado para os teus últimos 30 dias. Porque você não sabe quando começa os teus últimos 30 dias. Ou alguém aqui sabe quando começa os últimos 30 dias? Será que Noé sabia quais eram os últimos 30 dias dele? Então, amado, não dá tempo de você descer da cruz. E se você desce na hora que não dá mais para subir? Como é que fica? E se só aquela escapadinha for o último momento? Como é que fica? Noé não sabia quais eram os seus últimos 30 dias. Mas eu sei como foi os últimos 30 dias de Noé. Vou dizer para você. A Bíblia diz: e Noé andava com Deus. E Noé era um homem justo. Noé era exemplo para a sua casa. E olha, pensa num exemplo que devia ser Noé.
Por quê, pastor? Porque viver numa geração que foi toda perdida, porque eles eram uma geração de injustos, e os filhos dele, a família, a esposa, olhar para eles e dizer assim, não, a luz que reflete nele é tão grande que ofusca todas as trevas dos meus vizinhos, ofusca toda a influência que eles podem exercer sobre mim. Então eu fico imaginando que exemplo que Noé deveria de ser para os seus filhos e sua esposa. Porque os vizinhos certamente passavam e gritavam, esse homem é louco, maluco. Certamente os colegas dos filhos de Noé diziam, ó, teu pai é Pinel, construiu um barco aqui, mesmo que tivesse onde ele andar com esse barco, que chuva, o que é isso? E outra, como é que ele vai levar esse troço para o rio? Gigantes desse jeito? Teu pai é louco. Mas a influência de Noé na vida do filho era tão grande que os filhos davam crédito ao pai. Eu digo, meu Deus, que exemplo que não deveria de ser Noé. Por isso tem aquela musiquinha, né? Noé, homem justo e bom. As crianças conhecem. E os pais das crianças também, né? Por quê? Porque ele andava com Deus. Noé não sabia os seus últimos 30 dias, mas nós sabemos os últimos 30 dias de Noé. Ele andava com Deus, ele era justo, ele era bom, e outra coisa, ele serviu, não a si mesmo, mas ele serviu a Deus. Querido, eu tenho dias que eu chego em casa, eu digo assim, ó, vontade de ligar para o pastor hoje e dizer, pastor, não dá para o senhor cancelar o culto de hoje? Estou tão cansado. Eu já passei por dias assim. E eu já tive dias que eu cheguei aqui e eu dei até aquela pescada assim, aleluia, glória a Deus. Quem é? Aleluia, Quem? O diabo é bom? Sabe quando tu está meio assim? Agora imagina o seguinte, querido. Noé, cansado do trabalho, e ele ainda arrumava a tempo para construir esse baita barcão. E ainda assim conseguia ser exemplo para sua família. E ainda assim era um homem justo. Queridos, Noé é um bom exemplo para nós. De alguém que está vivendo numa geração completamente corrompida e mesmo assim consegue ser incorruptível. Aonde os vizinhos dele não influenciaram ele. Aonde os amigos dele não conseguiram convencer ele de parar de servir a Deus. Ele continuava servindo a Deus. E ele serviu construindo um barco gigante, sem parafusadeira, sem motosserra, sem nada de tecnologia hoje, que nós temos hoje. E ele ali servindo a Deus. Você está entendendo? E ele ainda servia. Preste atenção nisso. A quem Noé servia? A Deus. Ele poderia chegar em casa, hoje eu estou muito cansado, eu vou servir a mim. Perna para o alto. Bracinho aqui. Chama a mulher. Silvana, traz um suquinho aí. Josué, chinelo do pai. Ô meu rei. Queridos, quantas vezes eu e você decidimos servir a nós mesmos e não ao Senhor?
Isso não é apenas em questão de vir ao culto. Muitas vezes isso é questão de fazer a obra. O relaxamento pega porque você prefere servir a você. Simples assim. O mundo espiritual é polarizado. Isso também acontece nos dízimos e nas ofertas. Quantas vezes eu e você temos várias desculpas porque nós temos que servir a nós. E ser infiéis com Deus. É assim. Mas o mundo espiritual, ele é polarizado. Eu não sei se hoje é os 30 dias de alguém. Não sei se começa hoje. Alguns podem não começar hoje. Já podem estar há 2 semanas nos 30 dias. E só falta 15. Eu não sei. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Como foi os teus últimos 30 dias? Faz uma retrospectiva aí. Dezembro tem muita retrospectiva, né? Faz uma aí. Como é que foi os últimos 30 dias? Como é que você serviu ao Senhor nesses 30 dias? Como foi a tua frequência nos cultos? Como foi teus dízimos e ofertas? Como foi a tua mão no arado? Como foi o teu dia a dia? Quando ninguém estava vendo você, você fez o que a palavra nos ensina, ou você, né, sabe como é que é? Às vezes, né, pastor, uma mentirinha, não faz mal a ninguém, você é em cima do muro, amado. Como foi os teus últimos 30 dias? Os irmãos do louvor, pode passar? Sabe, queridos, olhando para a Bíblia, eu descobri o segredo destes homens. Preste atenção. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e Deus o transladou. A Bíblia diz que Noé andava com Deus e Deus fez dele o homem de justiça da sua geração. E diga-se de passagem, nós estamos aqui por causa de Noé. Porque se não houvesse Noé, nem aqui nós estaríamos hoje. Tinha acabado tudo lá. Tá? Então, quando a gente olha para a Bíblia, nós sempre identificamos que as pessoas que achavam graça aos olhos de Deus eram homens que andavam com Deus. Note Moisés, por exemplo. Eu acho linda a história de Moisés. Êxodo 33, então, é meu versículo favorito. Quando o Senhor vai dizer para ele, olha, vou mandar meus anjos na frente, mas eu não vou ir. Esse povo é muito rebelde. Senhor, se o Senhor não vai com a gente, eu também não vou. Porque o Senhor é que nos faz ser diferente. Querido, sem Senhor, no servo do Senhor, não tem diferença nenhuma nesse servo. O que faz a diferença é o Senhor a quem o servo serve. Você já deve ter ouvido algo semelhante. Já deve ter ouvido. Quem quer namorar contigo, minha filha? Quem? Conheço o pai dele. Isso não vale a boia que come. E aí o outro já perde o crédito por causa do Senhor, da autoridade que está sobre aquele jovem. E vice-versa. Ou numa questão empresarial. Ô fulano, vai lá e compra na madeireira algo para a empresa. Diz para botar no nome da empresa que eu já vou lá pagar. Ó, vim aqui em nome do meu patrão para comprar uns negócios aí. Quem? Aquele caloteiro que não paga a gente há um tempão? Está entendendo?
o servo ele é recebido da maneira a qual é a credibilidade do seu Senhor. Por isso que a Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Por quê? Por causa do Senhor, do pecador arrependido. Está entendendo? O segredo dos últimos 30 dias, o segredo dos últimos 30 meses, o segredo dos últimos 30 anos, o segredo de qualquer homem e mulher de Deus é andar com Deus, é servir a Deus, é desenvolver uma cultura do céu. O que a palavra nos ensina? Que nós devemos pensar em qualquer coisa? Não. Pensar nas coisas? Se hoje fosse os teus últimos 30 dias, o que você ia pensar? Tem gente que quer pensar em carro, tem gente que quer dizer, mas eu ainda não me formei, mas eu ainda não comprei a minha casa. Sério? É sério, querido? Pastor, o senhor é muito radical. Não, é a Bíblia. A Bíblia diz, aquele que espera a Cristo apenas para esta vida é o mais miserável de todos os homens. Eu sou radical? Não, só estou ensinando a Bíblia. Tá, então é errado, é pecado, já disse quantas vezes? Não. Mas se você viver para isso, e por causa disso, você escantear, relaxar, servir relaxadamente a Deus, então você está em pecado. Então o teu Senhor é mamon, então o teu Senhor são propriedades, então o teu Senhor é coisas, então o teu Senhor é o teu ego. Cristo não ocupa o coração. Não ocupa. Não ocupa. Eu gosto de um texto que é em Filipenses capítulo 4, versículo 8, se não me falha a memória, aonde o apóstolo Paulo diz, eis que tenho por perda. Não é algumas coisas, Cris. Viu, irmão Jesus? Eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência de ter conhecido a Cristo Jesus, meu Senhor e também meu Salvador. Sabe qual o problema da nossa geração? É que nós não pensamos como Paulo. Paulo tinha por perda todas as coisas pela excelência. Para Paulo conhecer a Cristo era excelente. Para nós é conhecer um gênio da lâmpada que pode me abençoar, pode me dar alguma coisa. E aí, quando ele não me dá alguma coisa, eu estou frustrado, eu estou desanimado, porque ele não me deu. Entende? É assim que muita gente vive. E querido, quando a gente vive assim, a gente não está pronto para os últimos 30 dias. Por quê? Porque o nosso Senhor não é Cristo. O teu olhar, o teu foco, ele está atravessado para um outro lugar, que não é o Senhor. Por quê? Porque você não desenvolveu a cultura de pensar no alto, de pensar nas coisas do alto. Quando eu olho para Jesus, eu vejo isso. Jesus vai começar o dia dele. Querido, sabe como é que começava o dia de Jesus? Se afastando de todo mundo e orando. Por quê? Porque ele era servo. Sabe como terminava o dia cansativo de Jesus? Da mesma forma, se afastando e orando. Não, e tinha dias, a Bíblia diz isso, tinha dias que ele era o último a deitar. E quando todo mundo acordava e levantava, eles procuravam, cadê o mestre? Cadê o mestre? Cadê o mestre? Aí o mestre voltava, onde o senhor estava? Eu estava orando.
cultura de reino. Querido, como é que está a nossa oração? Todo culto? Não é essa oração. Pastor, eu oro todo dia. Na hora de comer eu oro. Na hora de dormir eu oro. Judas orava também, querido. No partir do pão, também orava, não quer dizer nada. Como é que está o teu secreto? Como é que está o teu quarto com a porta fechada? Como é que está o teu momento de se retirar de todo mundo e falar apenas com Deus? Eu sei, falta tempo, estamos cansados, corremos de um lado para o outro. Mas sabe uma coisa que a nossa geração precisa voltar a lembrar? É que nós somos peregrinos. Sabe o que significa ser peregrino? Você não vai ficar aqui para sempre. Sabe por quê? Porque um dia vai ser teus últimos 30 dias. Lembra a pergunta que Jesus fez para aquele homem? Um dia certo homem construiu, encheu os seus celeiros, e ele disse: aonde eu vou botar tanta coisa? Ele já tinha o suficiente, mas sabe o que ele fez? Construiu mais celeiros para botar ainda mais coisas. Eu fico pensando, um homem desse só podia ser deputado, né? Que tinha o suficiente e ainda queria encher mais. Mas tem uns que não são deputados e são a mesma coisa. E olha a pergunta que Jesus faz para ele: e se hoje a morte pedir a tua alma, para onde vais? É Jesus perguntando: a quem tu serviu? Querido, a quem nós temos servido? A quem? Nós precisamos desenvolver uma cultura de reino. E desenvolver uma cultura de reino significa viver em espírito. Você trabalha e lá você tem que sentir Jesus também. Você tem que sentir o Espírito Santo lá também. Por quê? Porque você é um ser que está ligado no polar do Espírito Santo. Você não está ligado no outro lado. Te coloque de pé em nome de Jesus. Já vamos encerrar. Queridos, a chave é andar com Deus. Mas a pergunta é: verdadeiramente nós temos andado com Deus os últimos 30 dias? Como foi o teu ano? Como foi? Às vezes nós passamos anos difíceis. Se eu não me engano, foi o Cris que numa mensagem aqui ele mencionou o ano difícil que ele passou, que teve um momento que ele não queria fazer mais nada. Foi isso, né, Cris? Queridos, há momentos na nossa vida que nós chegamos a um ponto como esse. Nós nos esgotamos. Ei, é momento de você refletir e olhar para onde você está olhando, a quem você está servindo. Porque às vezes nos frustramos porque deixamos de ter o prazer da excelência de servir ao Senhor. Entende? Às vezes nós perdemos o prazer da excelência
que é servir ao Senhor. Querido, deixa eu dizer algo para você. Ser pastor é uma coisa tão difícil que o próprio mundo secular coloca entre as 10 profissões mais difíceis do mundo. Mas eu vou te dizer uma coisa: servir ao Senhor ao mesmo tempo, eu não estou dizendo que só serve quem é pastor, mas o que eu estou dizendo é que fazer algo para Deus não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Sabe, tu olhar para dentro de ti e tu dizer assim: Senhor, eu estou fazendo para ti. Como aquela mulher, lembra? Da mulher que entra na casa do fariseu. O fariseu parecia que estava servindo ao Senhor. Vou dar um banquete aqui para Jesus, né? Vou mostrar para ele o quanto eu posso dar, as minhas roupas como são santas. Eu vou mostrar para ele a comida que eu posso oferecer. Eu vou mostrar para ele como eu sou bom com as palavras. Eu vou mostrar para Jesus. Mas ele não honrou Jesus. Aí entra uma mulher, provavelmente as roupas não eram as mais santas. Aí entra uma mulher que não levou nenhuma comida para Jesus. Entra uma mulher que não falou nenhuma palavra para Jesus. Mas entra uma mulher para fazer algo para Jesus, por Jesus, sem se importar com ninguém. Polarização espiritual. Um parecia estar ligado com Jesus, mas não estava. Ele estava ligado com a religiosidade. Ele queria se justificar, ele queria dizer: Jesus entrou na minha casa, olha que diferença. Tem gente assim até hoje. Eles dão testemunho se orgulhando. Porque eu quando eu bebia, eu quando eu batia na mulher, oh aleluia, glória a Deus, eu batia na mulher, eu adulterava, que tempo bom que foi aquele. Só falta dizer isso. Falo com orgulho do tempo. Jesus, o que é isso? Isso é testemunho? Ou é dor de cotovelo de quem está com saudade do tempo que pecava? Mas aquela mulher, querido, ela entra ali e faz algo apenas por Jesus. E o fazer algo por Jesus sempre vai fazer com que pessoas falem mal de ti. Lembra da Maria de Betânia? Alguém que parecia estar ligado com Jesus, Judas, mas não podia ter pegado esse dinheiro todo que foi derramado nesse óleo e dado aos pobres. Nossa, até parece algo espiritual, né? Mas ela estava fazendo algo para Jesus. E quando eu e você entendermos o que Paulo entendeu, o quanto é excelente fazer algo para Jesus, o quanto é prazeroso quando você vem e dizima e oferta por causa de Jesus. Era a mesma conscientização que tinha a viúva. Todos iam lá, ó, sacerdote aqui, a mascada. Ela foi com 2 moedinhas. Jesus olha para os discípulos e diz: todos deram o que estava sobrando. É tipo assim, o que é para um milionário ofertar 1 milhão? Talvez a minha e a tua oferta de R$1 tenha, na proporção, um valor muito maior do que 1 milhão. Eles davam do que sobrava. Mas esta mulher, meus discípulos, olha Jesus ensinando para os discípulos o prazer da excelência de servir a Deus verdadeiramente. Ela deu tudo. Aí eu vou para Paulo de novo. Eis que tenho por perda tudo.
todas as coisas. Pelo quê? Pela excelência. Sabe, queridos, o que falta para nós é ter este mesmo sentimento, a excelência de servir a Jesus. Quando nós temos esta excelência, este prazer inenarrável, indescritível, que não há como escrever no papel. Quando nós temos isso, Deus olha para nós e diz: eu quero andar com Ele, eu quero andar com ela, porque eu sou tudo para ela. Amados, o que o Senhor quer de mim não é um dízimo bem gordo, mas é a excelência. É eu fazer por excelência. Olha o que diz a Bíblia quando fala, por exemplo, dos dízimos. Ela vai dizer o seguinte: que aquele que vai dar, dê de coração com alegria. Tem que ser daqui, tem que vir com excelência. Tudo o que é feito fora disso não é feito para servir ao Senhor. E é quando nós começamos a fazer fora disso, é que começamos a nos aborrecer, a nos perder e a deixar de servir a quem nós nunca deveríamos ter parado de servir. Como é que é a letra daquele hino, o segundo que vocês cantaram? É essa aí, né? Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Querido Senhor, que não seja esta letra belas palavras, que seja esta letra real e verdadeira, como excelência daquilo que temos dentro de nós, porque há Cristo dentro de nós. Ah, Senhor, Senhor, perdoa as nossas fraquezas, os nossos erros, os nossos pecados. Às vezes que nós, Deus amado, tiramos o olhar do Senhor e botamos em outras coisas, às vezes que deixamos de te servir, nos perdoa, purifica as nossas vestes. Ah, Senhor, para que o Senhor possa encontrar em nós o que o Senhor encontrou em Noé, o que o Senhor encontrou em Paulo, o que o Senhor encontrou em Abel, o que o Senhor encontrou
pessoas que andavam com Deus, pessoas que tinham excelência em servir ao Senhor. Homens, Deus amado, que foram, Pai querido, como escravo na orelha furada. Homens que diziam não da boca para fora, mas de excelência, o que o apóstolo Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu, apenas tu e mais ninguém é que tem palavras? Que tu sejas o nosso Senhor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Deposita dentro da tua igreja, Senhor. É a única coisa que te pedimos nesta noite. A excelência, Senhor, a excelência de poder fazer, seja o que for, mas fazer para ti. Fazer apenas para ti. Apenas para o Senhor. Apenas para o autor e consumador. Pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Sabe, não há nada melhor do que servir ao Senhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor
Sabe, queridos, não há nada. Sabe, a você que faz alguma coisa, ou a você que não faz nada, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente faz e parece que a gente não vê nada. E a gente não vê. Eu fico imaginando, por exemplo, a vida do homem que evangelizou Moody. Aquele homem não viu nada. Foi só um menino. Foi só um jovem. Mas naquele dia, a eternidade vai mostrar que se aquele homem não tivesse falado para Moody, mais de 1 milhão de pessoas não teriam aceitado ao Senhor. A história conta sobre Spurgeon. Ele estava num culto de inverno e o pregador não conseguiu ir por causa da nevasca. A igreja era pobre, não tinha sistema de aquecimento. Mas se levanta alguém e diz: não, a igreja, a noiva não vai ficar sem uma palavra. E ele começa a trazer a palavra. E aquela palavra muda a vida de Spurgeon. E Deus, através da vida de Spurgeon, faz coisas extraordinárias. Mas quem era o homem que pregou para Spurgeon? Ninguém sabe. Há momentos em que você vai fazer e você parece que você não vai enxergar nada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A eternidade vai revelar o que fizemos e o que deixamos de fazer para o Senhor. Então tudo que te vier à mão para fazer, faça com excelência. Dê o teu melhor. Só o teu melhor. Nada mais. O melhor obreiro, o melhor dizimista, o melhor ofertante, o melhor irmão, o melhor diácono, o melhor levita, não por concorrência, mas porque você dá o teu melhor para o Senhor, porque há dentro de você o querer fazer com excelência e ponto, só isso. Seja o melhor, a melhor versão de você. A versão que crê, a versão que pratica o que crê. Amém? Se nós fizermos isso, estaremos prontos para os próximos 30 dias.